Estamos de volta para o segundo bloco do Opinião e Debate aqui na MultiTV, canal 8 da Via Cabo. Hoje eu e Sueli Petruzzi estamos recebendo o professor Hamilton Garcia, Rogério Gomes, advogado, Roberto Moraes. Estamos discutindo aqui a situação política de Campos, tentando tirar algumas conclusões. Eu te cortei no final do último bloco, eu gostaria que você continuasse falando para a gente da questão jurídica e falasse mais, uma coisa que eu percebo que aflige toda a população, é a questão da morosidade da justiça em dar determinadas respostas à sociedade. Nós já estamos quase no final do mandato da atual prefeita e Campos ainda está nessa instabilidade de que ela vai e volta. Isso aí não teria que ser mais rápido, Rogério? Veja bem, o problema da morosidade da justiça no Brasil é gravíssimo. Gravíssimo. E vamos dizer assim, não é um privilégio dos processos eleitorais. Mas nesse caso não se torna mais grave, especificamente? Se torna, né, em virtude da própria repercussão, né, que tem para a população do modo em geral do município que está sofrendo essa situação. Mas veja bem, as decisões judiciais, elas são tomadas de forma fria e sem nenhuma conotação política, né? Então, na verdade, o julgador, ou o órgão colegiado, os julgadores em segunda instância ou nas instâncias superiores, eles não se atêm formalmente a qualquer provocação da sociedade dos reflexos negativos por conta do processo judicial de cassação. Então, veja bem, os reflexos, os pontos negativos, como há um equívoco na falta de decisão de primeira instância que remete o processo para uma instância superior, em que há supressão de instância e que parece que há uma cassação e, na verdade, vai para o tribunal diz que houve supressão de instância e aí anula a decisão, volta para cá, cria-se realmente um impasse, uma insegurança muito grande, não só em relação à própria efetividade do Poder Judiciário, né, com relação à própria idoneidade, se realmente a decisão ela realmente é consistente ou não, se realmente aquilo que está se imputando na ação judicial, que está gerando o processo de cassação, realmente está sendo visto de uma forma técnica, está sendo visto de uma forma jurídica ou não. Porque é exatamente essa morosidade, essa falta de transparência que o próprio judiciário dá em relação à tramitação dos processos judiciais, que os próprios políticos, ora réus nesses processos, se valem, né, para dizerem que são vítimas, né, de uma perseguição política, uma perseguição política que, na verdade, se trata de um processo judicial, né? Então, temos que tirar essa sensação de que o processo judicial tem, na verdade, uma natureza política, e isso não tem. Eu poderia fazer um contraponto a essa, se é possível? Porque, de certa, um sociólogo jamais vai poder falar na mesma direção que um especialista da área do direito, né, que um agente da justiça. Quer dizer, para nós, o Estado não é neutro, o Estado é sempre uma materialização de uma certa dominação. Essa dominação, ela pode ter vários caráteres, né? Eu acho que uma maneira de distinguir o nosso caso dos modelos de democracia é o fato que, de um modo geral, a justiça e o Estado dos países centrais, eles, de fato, são um Estado a favor dos seus grandes interesses econômicos e militares estratégicos. Porém, pelo modo como a República e a representação se constituiu nesses países, de um modo geral, muitas vezes a ascensão da classe dominante burguesa, empresarial, foi concomitante à emergência da classe assalariada proletária. De um modo geral, há um certo igualitarismo, inclusive no âmbito do direito, que se reflete no âmbito do direito, onde é possível punir os ricos e poderosos, porque, mesmo sendo sociedades de classe, há a ideia da igualdade contratual de todos, né, perante a justiça e perante as relações de trabalho. No nosso caso, a dominação tem outra conotação. O capitalismo aqui é muito tardio, a ideia de igualdade liberal é muito tardia. A nossa república sempre foi uma república do café com leite, ou seja, das oligarquias rurais. O mundo urbano, assalariado e proletário entrou nisso muito tardiamente, com várias crises.
O Getúlio, a história do Getúlio é uma história dessas crises, depois de 64 é o desdobramento dessa crise, que era proibido o Partido Operário e era proibido Central Sindical até os anos 80 do século XX no Brasil. A proibição de partidos de trabalhadores e de centrais sindicais de trabalhadores. Então, nossa república sempre foi uma república onde a dominação foi uma dominação excludente. Ou seja, isso se reflete inclusive no direito. A operação do direito aqui não é igualitária, ela termina no caráter de classe do Estado brasileiro, apesar das eleições serem livres, etc. A cultura e a estrutura do Estado brasileiro foi formada por essa história dentro de um viés oligárquico. Então, nós temos praticamente uma justiça de classe que aqui tem a conotação não igualitária, praticamente de castas. Então, no Brasil, os dirigentes, os grandes dirigentes e os grandes empresários são inimputáveis. Isso, do ponto de vista sociológico, digamos assim, praticamente irrefutável, e é um senso comum no país. Todo mundo tem uma opinião. A população tem esse sentimento. Não gratuitamente. Só para aguçar essa situação... Embora a população não apreenda a complexidade do processo judicial e muitas vezes das decisões estatais que exigem um afastamento em si do clamor das ruas, né? Mas ela reflete aquela ideia de que eu sempre carreguei o fardo e sempre fui o primeiro a ser preso, o último a ser solto. É aquela situação, né? Mesmo quando o sujeito lá, o mais pobre, sem advogado, sem assistência, sem defensoria pública, ou às vezes com defensoria pública, mas mesmo assim ele está solto, mas o alvará de soltura dele leva quase 1, 2, 3 anos para chegar. Já o grande criminoso de colarinho branco, presidente das instituições republicanas ou de corporações econômicas, esses nunca vão para a cadeia. Eu vou aproveitar o seu contraponto e intensificar o contraponto dentro da fala do Rogério. Nós já avançamos muito para essa relação das castas. Né? Nós temos tido muitos colarinhos brancos presos no país. Não são poucos. Se eles ficam pouco tempo, né? Alguns meses, é um outro processo. Nosso caminhar ainda tem muito para frente, mas comparado, né, a China, a Índia, nós avançamos muito mais do que isso. Temos um caminhar muito mais longo. Em relação ao primeiro mundo e a crise que vive, não só econômica, mas de caráter político, você pega um Berlusconi na Itália, não é nenhum exemplo de democracia instalada e de participação na sociedade. Os Estados Unidos, com a eleição do Bush, com voto contado durante um mês, não é nenhum exemplo também. Então, se a gente fizer esse olhar, e aí eu acho que a sua fala é interessante, né, em cima também da do Rogério, eu acho que nós avançamos muito. Agora, é preciso a gente identificar alguns gargalos. Aí eu concordo com a observação que o Aurélio fez e que o Rogério também afirmou, da morosidade da justiça, e levanta uma outra coisa que preocupa, porque no caso de Campos foi em cima disso que se justificou um monte de coisa, que é a judicialização da política. E aí, na verdade, Roberto e professor Hamilton, a sociedade brasileira, ela precisa chegar em determinado ponto para que realmente possa haver evolução daquela situação. Então, vou colocar como exemplo o questionamento que hoje está se fazendo do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, o Conselho Nacional de Justiça, já criado, hoje está sofrendo, vamos dizer assim, uma queda de braço, né, e que está se acusando até de corporativismo da magistratura contra o Conselho para impedir formalmente que o Conselho tenha não só o poder de investigação, mas também de limitação do poder de punição, que até então, legalmente, estariam sob as regras das corregedorias de justiça, né? Quer seja dos tribunais dos estados, quer seja dos tribunais federais. Então, hoje, nós estamos assistindo, né? Realmente, se vai haver um corporativismo, né? De fazer... de limitar o Conselho Nacional de Justiça para punir os juízes que praticam desvio funcional, né? Quer seja administrativo, quer seja até de natureza penal, e realmente determinar se esse órgão é um órgão que realmente vai vir para mudar a história
do judiciário no Brasil. Muito bem lembrado. Eu até perguntaria uma questão para você. E aí nós temos, Roberto, na verdade. Nós temos hoje, né, apesar da história que Campos tem em relação à cassação de prefeitos, nós temos que pegar hoje a situação atual e fazer com que o município de Campos, as entidades que envolvem, quer seja na vida privada, quer seja na vida paraestatal ou até mesmo na vida estatal ou municipal, o aprendizado para a gente saber como conviver com essa situação e saber como cobrar isso. A nível judicial hoje, a população nada sabe. A nível de legislação, a população nada sabe. Ou eu seja, gostaria de deixar uma pergunta para o doutor Rogério, da seguinte forma. O senhor falou muito em morosidade da justiça. A morosidade da justiça A morosidade da justiça não aconteceu, visto que nós tivemos um prefeito que governou por 3 ou 4 meses. 5 meses. 5 meses. 4 meses. E estamos Caso Alberto Campis. E estamos vivendo essa morosidade na situação da prefeita. Agora, por que houve essa ligeireza no caso do caso Alberto Campis e hoje vivemos essa morosidade? O senhor vai ter que dar uma explicação aí, na verdade, fica meio complexo. Na verdade... Só fazer uma observação aqui, que o doutor Rogério não está aqui para defender o Poder Judiciário. Não, é só para ele fazer uma colocação para nos esclarecer. Não coloque sobre os ombros dele essa responsabilidade. Eu estou aqui apenas... Nem eu aqui para atacar. Não, nós não estamos aqui para isso. Está bem compreensível aqui as nossas posições aqui. Na verdade, a minha posição aqui hoje é de procurar, na medida do possível, esclarecer para as pessoas, de um modo em geral, esses pontos, qual é o contexto jurídicos que hoje nós temos na nossa cidade, no aspecto que envolve o processo de cassação da prefeita, e como que isso reflete não só a nível político, mas a nível social também. Então nós temos, pegando aí a questão, veja bem, até a própria tramitação dos processos judiciais vamos considerar, de 5 anos para cá, é completamente diferente. Totalmente diferente. Não só a forma de tramitação dentro do próprio Poder Judiciário em primeira instância, não havia um excesso de processos, não havia ainda esse rolo compressor que hoje nós temos não só na Justiça Estadual, mas como também na própria Justiça Federal. Então, no âmbito só eleitoral, não? Também, porque hoje nós temos uma particularidade que os juízes eleitorais, eles são juízes também cíveis, criminais. Então, na verdade, há esse acúmulo de trabalho, né? Então, é lógico que no período eleitoral há uma prevalência de prioridade dos processos eleitorais sobre outros, salvo os processos criminais. Eu vou ser obrigado a te interromper de novo, mas a gente volta com você. A gente vai para mais um intervalo. Continue conosco aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo, que voltamos já para o terceiro bloco. Não saia daí.